sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui, eu, em dose dupla, Ana Paula e o Baby, e meu marido maravilhoso, Natan. Diga oi para as pessoas, marido E maravilhoso. aí, pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio Deixa do eu nosso responder pelas podcast. pessoas, melhor agora na sua presença, maravilhoso. Lindo, sabe o que eu reparei? Você fez todos os episódios com essa blusa, né? Foi, amor. Na verdade, não foi com essa, né? Foi com uma dessas. Dizem, né? Não tem como a gente comprovar. Tô vendo aqui que eu já mudei tudo que era cor, vim com o arco-íris inteiro e você tá aí de preto. Quem é bonita é diferente, né? A pessoa não se incomoda com esses detalhes. Você está maravilhoso, como sempre. Bom, falando em maravilhoso nada. Sobre o que falaremos hoje no nosso podcast. Hoje temos um tema recorde também. Toda vez eu falo isso, né? Mas é porque é verdade. Um tema que é a pedra no sapato de muitos casais, o drama na vida de muitas pessoas. Algo que sabidamente é ruim, mas que muita gente não consegue se livrar desse negócio. Sabe que atrapalha, sabe que impede que a pessoa viva um relacionamento incrível, mas fica lá. E hoje a nossa ideia é explorar um pouco, né? Por que vem, como lidar, como melhorar nesse aspecto. E o tema é ciúme, mas é ciúme de você. E aí, gato, você é um gato ciumento? Conte aí Não pras sou, pessoas. não sou ciumento. Hum, Não sou ciumento. não mesmo. E por que você não é ciumento? Porque você é muito bonita e não precisa ser ciumento, é isso? É isso aí, galera. Ciúme. Eu não sou ciumento, não acho que isso funciona, não vejo sentido na ideia do ciúme. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? O que é o ciúme? Por que nós temos ciúme? Natan, você fala que não é ciumento, mas não é ciumento em nada. O que nós estamos falando aqui não é aquela vontade de estar perto, não é aquele senso de proteção que nós também vamos falar aqui. Não é aquele negocinho assim de, poxa, eu quero que ela olhe mais para mim. Não, não é isso. Estou falando do ciúme que causa briga entre os casais, que causa insegurança, que causa confusão, né? E, enfim, é loucura, né? Os casais brigam, e daqui a pouco briga na rua, e o cara quer bater no outro cara, a mulher quer bater na outra mulher, ou o homem quer bater na mulher por causa de ciúme. É um absurdo dos absurdos, tudo isso é somente mesmo descontrole. E olhando a vida pelo lado errado, né? A gente costuma dizer que tem um jeito certo de ver. Não é a nossa opinião, mas é uma maneira que vocês vão acompanhar conosco durante esse episódio. E nós vamos discorrer sobre isso. Afinal, né? Por que as pessoas têm ciúme? Né? Qual que é o intuito de ter ciúme? Exatamente. Como várias coisas nos relacionamentos, essa é uma daquelas que se você parar pra pensar 5 minutos, você fala assim, gente, isso aqui não faz sentido nenhum, né? Eu tô sentindo ciúme da pessoa, e esse ciúme muitas vezes se materializa na roupa que a pessoa sai, no lugar que ela vai, e começa a escalar um pouco, né? Ah, não quero que trabalhe em tal lugar, não quero que converse com tais pessoas, até chegar nos casos extremos que a gente infelizmente está cansado de ver por aí. Casos de violência, casos de agressão física mesmo. Mas antes disso, tem o cenário ruim que se desenvolve ao redor daquelas pessoas, daquela família, daquele casal, que é aquele cenário de assim, você sabe que vai para uma festa e lá vai ter problema, né? Tem casais que são ciumentos que a gente conhece, que às vezes convidava, na época que a gente saía, para fazer algum evento, aí a gente já ia pensando assim, caraca, isso aí vai dar confusão, porque essas pessoas não conseguem controlar os seus impulsos, os seus sentimentos, mas mais do que isso, existe uma confusão muito grande. Por que eu falei no começo que é um tipo de coisa sobre a qual, se você pensar alguns minutos, você vê que não adianta nada? Porque o ciumento, ele quer ter controle e posse sobre algo impossível, né? Nós não temos a possibilidade de sermos donos de outra pessoa, nem mesmo das pessoas que saíram da nossa barriga. Nós somos donos, porque o ser humano, por natureza, é um ser livre, que vai fazer sempre o que ele quiser. Por mais que a gente tente colocar amarras, obstáculos, né, para cercear a movimentação de uma pessoa dentro do que a gente acredita ser correto, como é o caso dos nossos filhos, o processo de educação nada mais é do que isso, né? Você estabelece os limites para o ser humano ir andando ali onde você acha que deve. Mesmo eles vão transgredir esses limites, né? Por que a gente acha que um adulto com o qual eu estou me relacionando de livre e espontânea vontade, de forma voluntária, cerceá-lo vai fazer com que ele consiga caminhar no caminho que eu quero, né? Fazer as coisas que eu quero. O ser humano é livre. Então, quando a gente olha para esse primeiro conceito, a gente já vai vendo o quanto o ciúme não tem eficiência, né? Se eu estou sendo ciumenta para proteger a minha relação, para que o outro não faça nada errado, isso certamente não irá funcionar. Pelo simples fato de que o outro irá fazer o que ele quiser fazer.
Seja você ciumento ou não, algumas pessoas têm a impressão, né, de que quando eu sou ciumenta, quando eu sou ciumento, o outro vai ter mais receio de aprontar comigo, de eventualmente me trair. E na prática, gente, basta olhar ao redor e a gente vê que não tem nada disso, né? Os movimentos humanos, eles não são tão facilmente domesticados assim. Não é pela vontade do outro que eu rapidamente me ajeito e sigo numa linha. Isso tem muito mais a ver com a construção de bases morais, com a construção de virtudes, para que eu me alinhe, né? Alinhar é sempre uma escolha em primeira pessoa. Eu me alinho, eu coloco a minha vida nos trilhos. O outro pode me influenciar, o outro pode me dar bons exemplos, boas referências, mas ele jamais vai ser capaz de pegar a minha cabeça e falar assim: é aqui que você vai fazer. Então, essa nossa pretensão de controle sobre o outro, que é o que muitas vezes nos gera esses ciúmes, é uma maluquice, no fim das contas, né? Uma ilusão, um delírio. Como o Nathan sempre gosta de colocar essa palavra, acho que ela cabe muito bem. É um delírio você acreditar que você tem esse poder, né? E a gente vê esse delírio se materializando quando o ciumento entra num embate que termina numa explosão, né? A gente estava, inclusive, assistindo a caminho daqui um vídeo, a gente não sabe se tem a ver com ciúme ou não, mas um vídeo que retrata muito bem o descontrole, né? Um homem agredindo uma mulher violentamente. E isso acontece muito em casos de ciúme, em festas, em reuniões de família, ou até mesmo no trabalho das pessoas. Quando uma pessoa é ciumenta, ela vai autorizando a própria perda de controle. E racionalmente isso não faz sentido nenhum. Então eu tô com a utopia que eu consigo controlar o outro, quando na verdade eu não consigo controlar nem a mim mesmo. Não é isso? É isso aí. Essa questão do ciúme, né? Você imagina. Eu sou muito, suponho, né, que eu seja muito ciumento, muito ciumento, muito ciumento, né? Então, como muito ciumento que sou, por que eu sou muito ciumento? Porque, por exemplo, suponha que a Ana Paula dê motivo, né? Então, a Ana Paula dá motivo e por isso que eu sou muito ciumento. Olha só que coisa, como que a gente não raciocina de forma esquemática. A gente raciocina de forma perdida, né? A gente solta uma lança aqui, outra lança ali, e nada se encontra, não tem um alvo, né? Então, suponha, eu sou muito ciumento porque a Ana Paula dá motivo. Olha só. Já que ela dá motivo, eu sou muito ciumento. O que eu quero? Eu quero que a Ana Paula fique comigo, né? Então, de certo modo, eu quero segurança, né? Eu quero que ela não olhe para outros lugares, né? E já que eu quero segurança, eu sou muito ciumento e fico vigiando o tempo inteiro, né? O que é um lugar muito vigiado? Um lugar que não tem segurança. Porque se ele é muito vigiado, né? Ele não tem segurança. Ele tem que ser vigiado o tempo inteiro. Ele depende de você ficar olhando o tempo inteiro. Se esse lugar muito vigiado, por óbvio, não vai ter segurança, porque se tivesse segurança não precisaria ser tão vigiado, esse ciclo nunca acaba. Você vai ficar morrendo nisso. E a pessoa vai viver esse inferno também de você sendo um hiper ciumento, né? Então, muitas vezes a pessoa, eu sou ciumento porque a pessoa dá motivo. Tá, mas se a pessoa dá motivo, não é esse ciúme doentio que você tem que ter, né? Você precisa trabalhar com uma questão lógica de estratégia. O que você quer da vida, né? Na comunidade a gente fala sobre isso, com a parte dos exercícios práticos, para que a pessoa consiga transformar de fato a sua realidade, né? Que é assim, a Ana Paula, por exemplo, supõe, ela usa roupas muito curtas, vai à academia e conversa com outras pessoas. Suponha que isso acontecesse. Então aquilo ali está errado. Eu posso infernizar a vida dela com ciúme. Ou seja, eu quero olhar todos os telefones, eu quero olhar todas as conversas, todos os e-mails, eu quero ficar em cima o tempo inteiro, né? Aí o que vai acontecer? Ela, naturalmente, ela vai evitar um pouco essas situações, porque eu vou ficar olhando o tempo inteiro. Só que a mentalidade dela e o olhar dela está voltado para aquilo, né? Ela está olhando para mim e está fazendo aquilo que eu quero pela vigilância eterna. Só que a mentalidade dela está cada vez querendo mais aquilo que ela quer. Porque aquilo que nós não temos, né, a gente tende a querer. Né? Por exemplo, o que é o Eros? Muito se fala sobre amor ágape, Eros e Filos, né? O que é o Eros? O que é o mito de Eros, né? Existem algumas histórias da mitologia grega, uma delas é do Eros, filho de Pênia e... esqueci o nome do outro lá. Que Eros é aquele que tem tudo, mas ele tem algo que lhe falta.
né? Pênia é alguém que não tem nada e o marido dela, que eu esqueci o nome, é um cara rico, né? E ele é a mistura... Poros, isso aí. Então, Poros, ele é rico e Pênia não tem nada, né? E Eros é o filho dos dois. E aí, o que acontece? O que é Eros? Eros nasceu tendo tudo, mas com a mentalidade da mãe. Parece que não tem. Então, ele fica buscando aquilo que lhe falta, né? O que é o Eros? O Eros é buscar aquilo que te falta. É aquela coisa do desejo. O que é o desejo, né? É aquele negócio de eu preciso buscar, eu preciso saciar esse desejo. Não é algo essencial, mas é uma busca por algo que lhe falta pelo fato de você não ter. Porque depois que você tem, que o desejo, por exemplo, né? Um desejo ardente, né? Um homem, por exemplo, que comete uma traição, ou uma mulher, no ápice do desejo ali, ele comete aquela traição. E depois daquilo ali, acabou a vontade, né? Então, o que é você, por exemplo, pegar uma pessoa, que você tem seu marido ou sua esposa, você tem muito ciúme, você fica muito em cima. O desejo dessa pessoa por aquilo que lhe falta, aquilo que ela quer, e que ela não está fazendo porque pela supervigilância, esse desejo aumenta, 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 aumenta. Entende? Essa pessoa vai buscar formas de conseguir satisfazer esse desejo. Ou seja, o ciúme ele não é eficiente nesse sentido, né? Existe uma forma do ciúme ser eficiente, eu não sei se é agora que a gente tem que falar, porque hoje a gente não fez roteiro, então a gente fez uns rabiscos aqui e estamos falando com vocês. Mas o grande detalhe é isso. A ideia do ciúme, ele não só prejudica o casamento, como ele prejudica a resolução do problema mesmo. De como que faz para eu corrigir? Natan, como é que faz para corrigir? Né? Tem uma forma de fazer isso. Algumas formas importantes. Mas esse ciúme doentio, essa supervigilância, essa superfiscalização, você tirar a privacidade da pessoa, não é a maneira que funciona. Exatamente. É a história, né? Parece que você tá caçando as borboletas lá com a sua rede, indo em cima delas e elas fugindo de você o tempo todo. Aí, eventualmente, você consegue prender uma borboleta dentro da rede, mas tudo que ela quer é sair dali, né? Ela não quer ficar. E quando eu tô no relacionamento, o movimento natural é que eu busque despertar no outro o desejo de ficar. A pessoa que vai sendo cerceada, cerceada, cerceada o tempo todo, você quer que ela esteja com você, mas ao invés de colocar energia em se tornar uma pessoa agradável, em dar motivos para que ela fique do seu lado de forma saudável, de forma voluntária, você quer meio que obrigar. Como o Nathan muito bem colocou. Ela tá ali na fidelidade diante da vigilância constante. Só que nenhuma vigilância humana é constante. Você dorme, a pessoa trabalha, você vai no banheiro. Acredite, qualquer brecha é brecha. Então, não existe, isso é outra utopia, achar que você consegue vigiar tudo. Ah, não, mas eu tenho as senhas todas, eu tenho não sei o quê. Gente, o que não falta no ser humano é criatividade, né? Então, o ciúme, ele nos prende nessa ilusão de que eu estou fazendo algo que está me gerando o resultado que eu busco, quando, na verdade, ele está te afastando do resultado que você busca. Se o resultado que você quer é ficar do lado dessa pessoa e que ela queira ficar com você também. Né? Tem aquela frase da música do Jota Quest, né? A nossa liberdade é o que nos prende. Quando eu estou no relacionamento, que eu entendo essa dinâmica, dessa liberdade necessária, isso traz para a relação uma responsabilidade muito maior. Né? Você se vê livre. Veja só, é muito mais fácil você, por exemplo, estudar na faculdade na presença do seu professor. Né? Você vai na faculdade presencial. E aí é muito mais fácil você render e tirar uma nota boa quando você está lá. Você não pode mexer no celular, você não pode ficar conversando, ele vai te chamar a atenção, vai ter sempre alguém para te corrigir. Você consegue manter ali. Quando você ganha a liberdade de estudar, por exemplo, de casa, um EAD, para você ter esse rendimento, precisa de muito mais esforço, porque ali ninguém está te controlando. Aí você precisa desenvolver virtudes que te controlem. Entendeu? Próprias suas, né? Você precisa exercer o seu autocontrole. Essa é a grande sacada da vida. A gente evolui quando a gente tem que ter autocontrole diante das coisas importantes. Quando não tem ninguém mandando você comer legumes. Não tem ninguém mandando você tomar banho. Ninguém mandando você estudar ou trabalhar. E você voluntariamente vai fazendo essas coisas que são difíceis, mas que você sabe que valem a pena. Você vai educando o seu apetite irascível, né? Que é a vontade de alcançar as coisas difíceis. E você vai se desviando e se desvinculando cada vez mais do seu apetite concupiscível, que é o apetite que nos motiva a fazer as coisas em prol dos prazeres. Quando alguém está te controlando, ou você está controlando outra pessoa, você está dificultando a que ela desenvolva esse tipo de virtude, esse tipo de autocontrole tão necessário para uma pessoa amadurecer.
E é claro, Ana, mas não tem um preço eu dar essa liberdade? Claro que tem. Claro que tem um preço. A pessoa vai poder errar. Só que entenda, não tem outra opção. Não é a opção você dá liberdade para ela e ela erra, ou você controla e ela não erra. Você não controla. Essa é a parada que muita gente parece não entender. Você não controla. E aí você vive numa relação com ciúmes por 2 anos, 10 anos, desconfiando, olhando o carro, cheirando a roupa da pessoa, olhando os bolsos, futricando no celular quando a pessoa sai. Vivendo como se fosse um rato, né? O rato funciona assim, quando a pessoa sai, você vai lá e deixa a sua roupa no chão, quando você sai, o rato vai lá no escurinho, fuça ali tudo, ou ele vai na sua cozinha só quando as luzes estão apagadas, porque ele não tem coragem de sair às claras. Então a gente vai viver nessa vida, aí um dia você descobre algo, né? Você passou 2 anos sofrendo dessa insegurança crônica, dessa desconfiança, e aí quando você descobre algo, seu mundo acaba. Seu mundo desaba do mesmo jeito daquela pessoa que nunca desconfiou de nada e descobre algo e seu mundo também desaba. Porque não existe um caráter preventivo no ciúme. Ele não vai amenizar as coisas, sabe? Ah, eu vou ser desconfiada aqui porque se eu descobrir alguma coisa, ah, não, eu já estava ligada. Mentira. A verdade é que dói do mesmo jeito. Dói do mesmo jeito porque a falha, você nunca. A falha não existia até então, por mais que você quisesse desconfiar dela. Agora que ela existe, ela provoca a mesma dor que ela provocaria se você nunca tivesse cogitado. Então, o elemento surpresa, nesse caso, não te faz doer mais ou menos. Por isso que o ciúme, além de tudo, ele não alcança a finalidade que você pensa que ele alcança, que é de controlar o outro. Ele também não tem um caráter preventivo para te preparar para algum sofrimento, né? Caso você comprove alguma coisa. Então, assim, eu sempre falo, o ciúme não tem nada a oferecer de bom. Inclusive, a gente vai falar um pouco hoje, né, sobre ciúme saudável, qual é o ciúme que funciona? Eu, Ana Paula, aí já é uma opinião só minha mesmo, eu acho que não existe ciúme saudável. Pra mim não existe mesmo. E não impede que eu queira o meu marido, que eu queira que ele esteja comigo. Não impede que eu queira que ele alcance a fidelidade, não impede nada disso, eu quero tudo isso. Mas eu acredito muito que eu preciso colocar a minha energia em ser e fazer a nossa vida funcionar. Em ser feliz e fazer a nossa vida funcionar, sabe? Em vivermos bem, na harmonia. Eu não consigo. O Natan é muito bonito, todo mundo já viu isso. Então, então por onde ele vai, ele chama a atenção das pessoas. Ele trabalhava, né, por muito tempo indo até os clientes e tinham mulheres e as mulheres fazem piadas. E isso não mexe uma palha do meu coração, assim. Nossa, meu marido hoje estava num ambiente. Significa que não acontece nada lá? Nunca? Que não é uma possibilidade? Claro que não. Eu sou uma pessoa que vive no planeta Terra. Uma pessoa completamente instalada na minha realidade. Eu sei que o Natan é uma pessoa maravilhosa, um marido incrível, mas ele é um ser humano. E ele está sujeito a falhas das quais a gente, né, segue tentando desviar dia após dia. Mas eu olho para ele e eu vejo carne e osso. Minha carne, inclusive. Mas é carne e osso. Então eu sei que as coisas podem acontecer. Só que isso não me tira o sono porque eu estou mais preocupada em fazer aqui a minha parte todos os dias. Em construir um bom relacionamento. Em trabalhar em minhas virtudes. Em controlar quem eu posso de fato. Em eu andar na linha. Eu fazer o que é certo. E não é que tanto faz ele fazer errado. Eu rezo todos os dias para que ele sempre esteja num bom caminho. Pela alma dele, não só por mim. Mas aí é uma coisa mais profunda, né? É uma percepção um pouco diferente da vida. Eu não quero que o Natan se condene por uma atitude dessas. Eu nunca. Desde que eu entendi essa parada, o meu ego, ele tá lá pro 10º lugar, sabe? Quando eu penso em uma coisa assim, uma traição, uma mentira muito grande, uma coisa muito difícil de lidar, o meu ego, ele não está em primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas a salvação do Natan está. Então eu penso muito nisso, não sob o viés do ciúme saudável. Eu nem sei o que seria o ciúme saudável, sabe? Você foi lá, né, e tinha mulher dando em cima Não sei, eu não sei como lidar. Você pediu pra eu improvisar um ciúme saudável que eu realmente não sei o que fazer. Mas é porque, não porque eu confio no meu taco. Como eu disse pra vocês, eu sei que eu tô diante de um ser humano. Mas eu tô tão envolvida e tão preocupada com a salvação dele, que essas coisas parecem que não têm espaço na minha vida. Não sei explicar exatamente. Você é uma perfeição. Ela é grávida, gente, ela vai ficando a cada dia 10% mais perfeita, né? Você já tá há quantos dias grávida? Há uns 45 dias? Não, já tem mais de 60, né? Então ela já tá 600% mais perfeita. Vamos lá. Eu tô pensando aqui como é que eu começo.
A questão é assim, eu preciso resolver problemas, né? Tanto o homem quanto a mulher, na vida de adulto, vocês são convidados a fazer as coisas certas, ou seja, resolver problemas. A gente já falou do ciúme, né? Tem muito a ver com insegurança, tem muito a ver com a atitude do parceiro, né? Então, o parceiro conversa com pessoas aí fora, né? Enfim, o cara vai sair tomar cerveja com os amigos e volta de madrugada. Essas atitudes, claro que vão te deixar inseguros, vai deixar insegura ou inseguro, né? Inevitável, isso deixa a mim, a minha esposa, qualquer um de nós inseguros, tá? Aí o que acontece? A partir dessa insegurança, eu posso buscar uma forma de resolver essa insegurança. A forma como as pessoas normalmente buscam, que ela é intuitiva, um tanto quanto involuntária, porque você não está com as faculdades mentais corretas ali, você não está pensando direito. E errada é essa, do ciúme, né? Então eu venho na fiscalização, na briga, na discussão, naquela conscientização de mãe para filho, né? A mãe explicando para o adolescente o que ele pode e o que ele não pode fazer, e a pessoa na nossa frente olhando para a gente com cara de pastel, né? E pedindo desculpas muitas vezes, né? Então é isso que acontece, beleza? Tá, então isso já não funciona. Não funciona como vocês veem, né? Como é que seria então o problema? Bom, qual que é o problema? Eu estou inseguro. Estou inseguro por quê? Porque minha esposa está saindo de madrugada e ficando com outras pessoas. Eu tenho que estar inseguro? Pô, é claro que eu tenho que estar inseguro. A insegurança não é um problema. É óbvio que nessa circunstância eu ficaria, poxa, né, um pouco para baixo, né? Talvez a minha masculinidade seria, né, ali colocada à prova. É claro que isso gera insegurança, né? Você é um ser humano, carne e osso, igual a Ana Paula falou. Tá. E aí eu posso resolver essa insegurança, como as pessoas resolvem, ciúme excessivo, briga, agressão, maluquice, doideira e tudo mais. Mas eu posso entender que esse é o problema. E qual que é o problema? É a minha insegurança? Não, meu problema é minha esposa, que está agindo de uma maneira, né, não condizente com uma só carne. Ela está, né, saindo com outras pessoas, isso não é legal. Beleza. Tá. Já que é assim, como é que eu resolvo esse problema? Primeira situação. Eu preciso olhar para mim e entender o que eu posso melhorar. Natan, mas a pessoa que está fazendo errado. Eu sei que é a pessoa que está fazendo errado. Só que, se eu não me melhoro, eu não tenho ferramentas para conduzir o outro ou para tocar minha vida com felicidade. Porque é muito óbvio que isso gera uma insegurança em você. Quando você se melhora, você vai descobrindo a forma certa de tratar isso e a sua própria insegurança vai diminuindo. Porque, por exemplo, eu falei, isso aí causa insegurança em mim. Mas hoje o Natan, eu nem sei se eu teria insegurança sobre isso. Porque é diferente. O meu eixo narrativo, né? Quer dizer, o meu eixo da minha vida não está pautado nisso. Certo? Está pautado numa coisa mais profunda e mais segura. Tudo bem. Então, mas eu preciso resolver o problema de forma definitiva. Então eu me melhoro. E aí, eu preciso fazer com que a Ana Paula, nessa circunstância que eu estou dando de exemplo, olhe para a coisa certa. Agora, vamos pensar pelo lado da Ana Paula. Vamos pensar que ela saísse à noite, né, com as amigas, ficassem com outras pessoas, ficassem com outras pessoas e vira essa putaria, essa maluquice, né? Qual que é o mal que ela está fazendo para ela? Né? Ela está fazendo um mal para ela absurdo. Primeira coisa, ela está com a mente pervertida. Ela está em busca dos prazeres, certo? Ela tá destruindo qualquer tipo de valor que tem dentro dela, certo? Ela está abrindo a intimidade dela para pessoas que não vão ter o menor respeito, justamente pelo que ela está fazendo. Concorda? A alma dela não vai para o céu. Olha que coisa, né? Ela está vivendo uma vida dupla. É óbvio que nós, como seres humanos, já sabemos o que é certo e errado. Fazer o errado nos machuca por dentro. Não há o que discutir sobre isso. Você sabe o que é errado. Você sabe que roubar é errado, que agredir pessoas injustamente é errado. Você sabe dessas coisas. Então, ainda que ela olhe para mim sorrindo e ache que está fazendo tudo certo, ela está infeliz. Ela não sabe para onde está caminhando. Porque se eu perguntar para ela, tá, e qual que é a sua história de vida? Ela vai falar assim, eu quero viver assim a vida inteira. E aí, quando chegar aos 60 anos, eu vou fazer o quê? Onde eu não vou ter mais desejo sexual, não vou ter mais essas pessoas, eu vou estar velha. Entendeu? Se você for ver, essa vida não tem sentido. Essa vida não chega ao final bem.
Uma pessoa que está fazendo isso aqui não está dando atenção aos filhos, não está cumprindo o seu papel. Ou seja, é triste quem está vivendo assim. Então, qual que é o meu papel? Viver com ciúmes naquela fiscalização absurda ou me melhorar e tentar fazer de tudo para conduzi-la a olhar para o lugar certo? Entende? Natan, mas esse negócio de fazer ela olhar para o lugar certo é difícil. É difícil mesmo. É porque tem muitas vezes que as pessoas esperam uma solução fácil para coisas difíceis. Mas isso é difícil mesmo. É igual construir o casamento que eu e a Ana Paula temos. Não é fácil, é difícil, demanda estudo, dedicação, esforço. Para chegarmos onde chegamos hoje, onde a gente consegue viver 24 horas feliz. Só que o que eu estou falando é o seguinte, aqui, de um lado, vivendo no ciúme e na hiperfiscalização, você não resolve nada, entendeu? Agora, do outro, você tem a chance de resolver esse problema. Então, a sua chance de resolver é 0. No outro, se for 1%, já é melhor. Mas pode ser muito mais. Então, tudo bem. Meu objetivo é fazer com que a Ana Paula olhe para o lugar certo. Então, agora eu vou ter que conduzir ela para olhar para o lugar certo. Será que para ela eu abordar tema de virtudes, de algum modo, assistir filmes com ela, sabe? Falar sobre o que ela gosta, me aproximar dela, ser uma pessoa mais agradável, você entendeu? Se meu problema, por exemplo, for com sexo, melhorar com relação a isso, entende? Hoje em dia você acha curso na internet, de coisa séria, você pode fazer um curso de uma coisa, um curso de outra, um curso de massagem. Então, pô, Natan, católico faz isso? Cara, a vida é normal, não é um católico. A vida do ser humano tem que ser uma vida normal. A gente desfruta daquilo que é para ser desfrutado, né? Levando a vida de uma maneira séria, mirando a transcendência, mirando o divino, o Cristo, Deus, o próprio Deus, o ser em ato puro. Né? Então, a maneira de resolver esse problema não é simples. Não tem como ser simples, né? Exatamente. E quando a gente fala de ciúmes, né, existem várias origens, várias coisas que justificam esse movimento. Muitas vezes tem o comportamento do outro, né, como o Nathan colocou, seu marido dá carona para a pessoa do trabalho, sai com os amigos para beber. Esses são comportamentos que são avessos à vida da pessoa que tem compromisso, independente do compromisso que ela tenha. Se eu tenho um compromisso amoroso com alguém, eu preciso entender que essa relação tem notas de fidelidade e exclusividade. Do contrário, vira zona. Então, às vezes, essa pessoa consegue despertar na gente inseguranças. No entanto, nós sempre vamos ter controle sobre alguma parte da parada. E eu percebo que quanto mais inseguro a gente é, mais o outro que já faz essas coisas erradas vai sentindo um terreno firme para ele pisar, sabe? Quanto mais eu sou uma mulher frágil, insegura, que tô cobrando o tempo todo, que eu não tenho a minha vida própria. E vida própria, gente, não é sair com as amigas pra balada. Vida própria é ter os seus interesses cultivados, uma pessoa que estuda, uma pessoa que se conhece, uma pessoa que tem uma vida orientada a coisas maiores. Essa segurança que a gente adquire, ela de alguma forma nos auxilia a lidar com isso. Porque muitas vezes o ciúme vem justamente dessa nossa dificuldade de ter uma boa autoestima, né? E não é questão de se você é feia ou se você é bonita. A autoestima é uma avaliação geral que você faz sobre você. Não tem a ver só com a aparência. Claro que também tem um elemento aparência que conta, mas não tem a ver exclusivamente com isso. E para que você faça uma boa avaliação de você mesma, você precisa ter o que avaliar de bom, né? Você precisa ser uma pessoa que no seu retrato, consiga enxergar as suas virtudes, mas você precisa ter virtudes, as suas qualidades, você precisa trabalhar essas qualidades. Você precisa ser uma pessoa interessante, agradável. Veja, você não precisa ser isso para que o outro fique com você e não te traia. Não tem nada a ver com isso. Você precisa ser isso para gerar em você uma segurança. Poxa, eu tenho uma segurança de quem eu sou. Eu brinco com o Nathan que quando eu engravidei da Lara, a minha autoestima nunca foi tão boa. O pessoal tinha medo, né? Muitas mulheres me confidenciavam, engravidei, tô meio indisposta, tô com receio do meu marido, sei lá, procurar coisa fora de casa. Eu olhava assim, sério? Gente, esse medo não passa na minha cabeça. Mas por quê? Naquela época, eu desenvolvi uma autoestima de um sentimento de poder, assim. Eu falei, caraca, tem um bebê na minha barriga. Eu vou ser mãe de uma pessoa.
E aí, quando ela nasceu e eu enfrentei tantas dificuldades com a maternidade ali na primeira viagem e eu fui superando aquilo ali, isso foi me engrandecendo. Então, eu fui inflando, né? Da pessoa que eu era para a pessoa que eu sou hoje, eu fui crescendo. E isso na minha percepção. Eu tô falando de autoestima, eu tô falando da avaliação que a Ana Paula faz dela mesma. Isso foi acabando com um monte de inseguranças que eu tinha. E eu não manifestava a minha insegurança muitas vezes sendo uma pessoa quietinha que não fala com os outros. Às vezes a gente manifesta a nossa insegurança se vestindo de forma hipersexualizada, buscando olhares, buscando a aprovação de todo mundo. A nossa insegurança muitas vezes se manifesta nessas formas. Então você é uma pessoa, veja só que loucura, você é uma pessoa ciumenta, você tem a insegurança, e para contornar essa insegurança você começa a aumentar o decote, diminuir o tamanho da saia, comportar-se de um jeito inadequado. E aí isso não abala o seu parceiro, aí que você se abala mais ainda, porque na hora de fazer o seu retrato e descobrir quem você é de fato, a sua autoestima vai lá embaixo, porque você vê que você vive em função dos outros, em tentar agradar, enfim. A insegurança está relacionada com a autoestima e para termos uma boa autoestima, a gente precisa ter uma boa avaliação. E para isso precisamos construir coisas dentro de nós. Então, quando você está no relacionamento, e agora especificamente das mulheres, né, você tem medo de ser traída, algumas coisas precisam estar bastante evidentes na sua cabeça. A primeira a gente já falou. Você está se relacionando com um ser humano. Por mais que você seja do FBI, sabe, da SWAT, de todas as autoridades policiais do mundo, BOP, Segurança Nacional, você nunca vai conseguir fazer um monitoramento, uma vigilância 24 horas. E ainda que você conseguisse, seria muito triste uma vida onde a fidelidade do seu parceiro dependesse da sua atuação constante. Porque aí você não teria vida, sua vida seria. Opa! Você teria uma vida voltada para essa pessoa, voltada para vigiar essa pessoa, e isso seria um verdadeiro inferno na sua vida e na vida dele. Então, em primeiro lugar, olha para a pessoa que está do seu lado e perceba que é um ser humano que, assim como você, pode falhar a qualquer momento, em qualquer quesito. Significa que a falha seja algo bom? Significa que eu deva justificar as falhas, já que ele é um ser humano? Não, a falha é sempre algo ruim. No entanto, a falha é sempre uma opção. Para mim, para você, para o seu cônjuge e para o meu. Todos nós estamos fadados a ser esses seres errantes. A gente erra o tempo todo. E, eventualmente, a gente vai errar nessas partes. Então, olhe para a pessoa que está do seu lado sem esperar a perfeição, sem colocar essa pessoa num pedestal e falar assim, você nunca pode errar, porque se você errar é o fim do mundo. Não. Abra sua cabeça para a possibilidade do erro. Mais uma vez, isso não é justificar, isso não é falar, errou, tudo bem, a vida continua. Não é isso. Mas é você viver com a mentalidade que não é utópica, uma mentalidade realista, que olha para o que está diante dos seus olhos e fala, isso é um ser humano. De carne e osso, de desejos, de impulsos, de vontades. Isso pode acontecer, ainda que eu queira gastar a minha vida vigiando. E outra coisa que você precisa fazer também, quando você tem esse medo constante de ser traída, é fazer uma avaliação realista sobre o seu relacionamento. Que tipo de avaliação é essa, Ana? Vocês vão precisar avaliar as atitudes que vocês têm um com o outro e para com os demais. O tipo de amizade, se você tá muito naquela vibe, né? Ai, que preconceito. Homem e mulher podem ser amigos, sim. Então tudo bem dar carona pro outro no trabalho. Então tudo bem eu pegar uma carona com meu amigo, não tem nada a ver. Meu namorado tem uma amiga que eles gostam de correr juntos, mas é uma amizade. Avaliem essas atitudes, porque tem coisas que não são compatíveis e ponto. Não é questão de opinião. Não são compatíveis e ponto, porque você pode passar uma vida inteira andando na linha. Num espirrar diferente, você comete um deslize porque a facilidade foi aberta. Você vai abrindo portas, abrindo portas, abrindo portas, abrindo portas, uma hora sai um monstro lá de dentro. Então, avalie essas atitudes. Vejam se vocês estão realmente alinhados com os comportamentos devidos de uma pessoa que está se relacionando, que é não dar brecha. Nós somos seres humanos, somos pessoas com más inclinações, nós não somos seres puros e bons. Então, não fica colocando a barra de chocolate no seu armário se você está no raio da dieta. Entende o que eu quero dizer? Não fica deixando a oportunidade lá na sua porta, achando que você vai ser sempre forte, sempre capaz de resistir, sempre uma pessoa centrada. Vai nada. Você pega uma veia ruim, pega um dia que brigou com seu cônjuge, pega um dia que as coisas deram errado, que você se decepcionou, sei lá, a chance de você fazer merda é muito maior. Então avalie essas atitudes, avaliem os hábitos de vocês, avaliem como está a base desse relacionamento. Vocês têm tudo que um relacionamento incrível tem que ter? Comunicação eficiente, intimidade, serviço, como que tá essa parte no relacionamento de vocês?
Isso não é um preventivo para a traição, isso é a construção de bases sólidas. E são as bases sólidas que nos ajudam a não fazer tanta besteira. Então avalie como está isso, avalie, como eu falei, o ciclo de amizade de vocês. Vocês só têm amigos solteiros que vão pra balada, que só falam de putaria, vocês só têm amigos que estão em outra realidade muito diferente da de vocês. Isso é ruim, porque isso povoa o nosso imaginário. Você tem o seu melhor amigo, a sua melhor amiga que só fala de quem ela pegou, com quem ela ficou, como que foi, como que não foi. E ouvir esse tipo de coisa, ter isso ao seu redor, vai poluindo a sua cabeça. E tudo isso vai prejudicando o seu relacionamento. Por quê? Você pode até não fazer nada de errado, mas você começa a imaginar que o outro vai fazer. Porque essa é uma das formas de ciúme, a projeção. Às vezes você faz ou sente atração, tem pensamentos errados e fica imaginando que o outro vai ter também. O seu ciúme vem justamente daí. Então avalie as amizades, como estão as virtudes. Vocês são pessoas que cultivam virtudes. E eu falo vocês, mas a avaliação principal é no singular. Como está a sua relação com as virtudes? A virtude da temperança, você é uma pessoa que consegue controlar e entender até onde você pode ir com cada sentimento, com cada impulso seu. Você é uma pessoa que tem a paciência de saber o que fazer e quando fazer. A virtude da constância, você é uma pessoa que consegue manter a sua palavra ao longo do tempo. Tudo isso é uma avaliação que você pode fazer a respeito da sua própria vida. Está na sua mão. Valores. Quais são os valores que vocês comungam e como que você está fazendo para proteger esses valores enquanto casal? Como que você está estimulando a que seu marido também caminhe nessa mesma direção que você? E aqui são coisas das mais sutis às mais complexas. Dos filmes que vocês assistem juntos ou não, né? Dos filmes que tudo que povoa o seu imaginário, ou você fica lá torcendo naquela série por um amor impossível, de um cara que é casado, mas se apaixona por uma mocinha numa viagem. Ai, mas é tão lindo o amor deles. Pois é, o amor deles custou uma relação. E a gente começa a torcer por essas coisas. Quem nunca? Eu já fiz isso demais. Assistindo série, torcendo pra bandido, torcendo pra amante. Avalie, gente, isso parece bobeira ouvindo da primeira vez, mas depois vocês vão vendo que faz sentido. O nosso imaginário, povoado pelas coisas erradas, ajuda a que a gente tome decisões erradas na nossa vida também. Como que você é no trabalho? Você é uma pessoa que inventa migué, que faz corpo mole, porque sim, a doação e o comprometimento, eles são quase que um hábito que a gente ganha. Se eu começo a ser uma pessoa descompromissada no meu trabalho, não é muito difícil que eu comece a ser descompromissada em outras coisas também. Então, às vezes, fazer esse ajuste te ajudará a ser mais comprometida também no seu relacionamento. Então, sempre que eu tenho esse medo, né, eu tenho medo de ser traída, eu preciso lembrar que o que eu tenho controle é sobre a minha própria vida, as minhas atitudes. E estando dentro de um relacionamento, eu tenho uma grande responsabilidade sobre aquele meio como um todo, mas não maior do que a responsabilidade que eu tenho comigo mesmo. Porque comigo eu tenho controle, por mais difícil que seja, mas eu consigo controlar. Já com o outro, ele sempre, sempre, sempre vai ser livre. E tem que ser assim. Porque o amor precisa de liberdade. Vou te dizer uma coisa, eu sabia que você estava perfeita, mas depois dessa sequência de perfeição e conhecimento aí, eu vou te dizer, eu fiquei só assistindo. Perdi até a concentração aqui agora. De tão concentrado que fiquei. A Ana Paula tocou num tema interessante demais, né? Todos nós temos histórias, família, né? Amigos, né? A história onde nascemos, vivemos, né? E é muito comum a gente olhar e falar assim, não, nunca vou perder minha humildade, né? De onde eu vim, eu lembro de onde eu vim e lembro de tudo. E é interessante perceber que quando você melhora, você não precisa piorar de novo para falar que tem humildade. Afinal, piorar não tem nada a ver com humildade, mas sim com outra coisa, né? Com o próprio desperdício da vida, ou muitas vezes com a própria arrogância, achando que você tá melhorzão demais, e não é bem assim que funciona, né? E essa questão de amizade é interessantíssimo, porque no mundo masculino, nós, homens, né, quando não orientados, nos reunimos para falar de mulher, futebol e farra, né? E depois de casados, os amigos se reúnem na frente das mulheres, estão as mulheres e os homens, às vezes num ambiente. Estou falando do mundo onde eu e a Ana Paula convivemos, né? Que é o mundo da balada, das festas. E a gente fica relembrando aquelas histórias de passado como se tudo isso fosse graça, né? Como se tudo isso não tivesse sido uma completa desgraça,
né? Uma completa forma da gente ferrar a nossa cabeça e passar uma vida inteira pervertido, né? Afinal, é impossível desver tudo que eu vi. É impossível desfazer tudo que eu fiz. O mesmo vale para qualquer um de nós, né? Então, a gente fica nessa onda, né? Aí você se casa e as suas referências, seus amigos, o seu redor, é de um monte de gente que só fez bagunça. E aí, quando você tem algum problema no casamento, você conversa com essas pessoas ao seu redor. Pô, é o retrato de dar tudo errado, né? Aí você tem um excesso de ciúme, por quê? Porque a sua cabeça está pervertida, né? Você olha o ser humano com a perversão na cabeça, né? E dentro desse espaço de amizade, que tem a ver também com os seus gostos, né? Os filmes, tudo que a Ana Paula mencionou, isso tudo já está repleto na sua vida, onde não tem espaço para aprender algo bom, né? E aí você que se casa, vive a vida desse jeito, né? Casei, parece que casamento é bom, mas de vez em quando eu acho que não deveria nem ter casado, né? De vez em quando a vida de solteiro era melhor. Aí você reúne com os amigos, aí começam as brincadeiras, né? E tem essa onda, né? Eu não sei se é aquele negócio, né? A mulher só fica enchendo o saco, aquelas piadinhas, né? Que isso aí também polui o seu imaginário o tempo inteiro, né? E aí nesse meio da sua vida você tem seu trabalho, no trabalho, no momento seu livre, você está falando sobre isso. Quando você fala sobre casamento é sempre essas piadas, essas brincadeiras, né? E no final das contas não te sobra espaço para melhorar, para entender o que faz sentido de fato na vida. Aí você fica uma pessoa ciumenta, porque a sua cabeça também é horrível, né? Quando eu dei um exemplo da Ana Paula, vocês podem ter olhado e pensado assim, Nathan, duvido que você teria, né, essa tranquilidade toda e seria manso desse jeito. Eu não seria nem um pouco manso. Se a Ana Paula saísse de madrugada e estivesse na balada, ela ia se ferrar comigo. Ia se ferrar muito comigo. Muito mesmo, né? Porque eu daria nela aqueles, né? Eu tenho que tomar cuidado com a internet, né? Então... É que eu ia falar uma palavra, mas se alguém retirar um corte, retira partes erradas e pode ter um entendimento errado da coisa. Mas assim, ela ia se ferrar comigo porque eu ia dar o troco da maneira certa. Então, por exemplo, se ela saísse à noite e voltasse às 5 horas da manhã, eu estaria acordado às 6h30 com o café da manhã pronto na mesa. Ela poderia não acordar para tomar café da manhã, mas não tem problema. Na hora que ela acordasse, ela veria o café da manhã lá. E eu chegaria em casa, feliz da vida e tratando ela muito bem, como sempre, tratando todos os meus filhos, ao 12h30 para almoçar com eles. E faria tudo da maneira certa. Em contrapartida nessa história toda, se isso acontecesse, pode ser que eu olhasse para mim e falasse, tá faltando melhorar alguma coisa. Aí eu tomaria vergonha e iria para academia, entendeu? Ou seja, você percebe que esses movimentos ruins, se você age da forma correta, olha só, veja bem, o que o Nathan faria aqui, ó? Aconteceu uma situação dessa comigo. Eu já sei o que eu faço, né? Eu tô preparado para isso, né? Então tudo bem, eu acordaria cedo, faria o café da manhã, bonitinho, do jeito que tinha que ser, iria almoçar em casa, voltaria para a academia, eu ia arrumar um tempo para voltar para a academia, né? Estaria sempre muito bem arrumado assim, né? Estaria sempre uma pessoa agradável, correto. Nos momentos que a Ana Paula, por exemplo, não quisesse saber de mim, eu iria estudar, eu iria fazer alguma coisa. Então, quer dizer, aos poucos, eu iria aprender tanta coisa, ia demonstrar tantos exemplos, né? Eu seria tão amoroso que a cabeça dela iria estar em parafuso. Sabe quando você faz mal para alguém que não merece esse mal? Ela ia olhar e ia falar assim, o que eu estou fazendo? Só que numa vida dessa, numa vida dupla, quem já viveu, sabe, uma vida dupla, o que te traz, né? Te traz uma confusão, umas bagunças, faz você perder o foco, você não se alimenta muito bem, você começa, né, ficar meio mal-humorado durante o dia, porque não dorme direito, é uma vida dupla, é uma bagunça, né? Então, enquanto ela estaria mal-humorada, eu estaria bem. Aí, em algum momento, por exemplo, os nossos filhos iam reclamar dela. E eu ia falar assim, ó, amor, vem aqui. É o seguinte, ó, o que você faz, o que você não faz, eu não tenho como
fazer muita coisa, né? Você sabe o que eu penso, mas não adianta. Agora, quando isso trata com os nossos filhos, a história é outra. Concorda? E ela ia falar, concordo. Você entende que agindo de uma forma muito madura e muito correta, você reverte essa situação, não estou falando todo mundo, mas a chance de reverter é muito grande. Mas eu posso fazer do outro jeito, do jeito errado, né? Ficar naquela fiscalização, colocar um rastreador no telefone dela, ficar olhando o carro dela, falar para meus filhos ficarem na casa de alguém, e na hora que ela chega em casa eu brigo com ela, sai gritando todo mundo, os filhos vêm. Aí eu me torno uma pessoa pior, começo a beber mais, engordo, embucho, não acordo mais de manhã, não faço mais café da manhã, me torno alguém com que ela não quer passar o resto da vida. Ou seja, ao invés de eu melhorar, eu pioro. Então, nesse contexto todo, né, para que você corrija isso, você tem que estar longe das suas referências que não são boas. Então, eu e a Ana Paula temos muitos amigos, assim, né? Tivemos muitos amigos que a gente não tem tanto contato hoje, mas são pessoas que a gente tem o maior carinho, né? Toda vez, todo lugar que a gente encontrar, a gente tem o maior carinho. Mas se essas pessoas estão vivendo uma vida diferente daquilo que a gente acredita, não faz sentido. Do mesmo jeito que eu assisti um programa de televisão que só vai perverter a minha cabeça, ou assistir um filme que não vai fazer nada de bom, é a mesma coisa. Eu reunir com amigos que eu reuni antigamente, só porque eu reuni antigamente, que eu não tenho afinidade, que as ideias são diferentes, que o meu ideal de vida é diferente, não faz sentido nenhum, entende? Então, a gente precisa encontrar a lógica naquilo que a gente faz, não podemos sair fazendo de qualquer maneira só por fazer, né? As coisas têm lógica, é só a gente encontrar, tem o jeito certo de fazer as coisas. E dentro dessa ideia de ciúme, a gente tem que tomar muito cuidado com o egoísmo, né? Porque quando a gente fala que existe ciúme bom, não é que existe ciúme bom, mas que, por exemplo, se a Ana Paula estiver orientada para o lugar errado, mas ainda não for tarde, eu posso chamar, eu falo, amor, presta atenção, isso não está legal, essa postura não está legal, essa roupa não está boa, presta atenção, eu te vi olhando para aquela pessoa lá, né? Eu acho que isso não está certo, o que está acontecendo, né? Você se interessou por alguém, o que está acontecendo, a gente tem que, para onde nós temos que olhar? Esse tipo de ciúme sincero, reto, direto, para resolver problemas, pode ser bom, que a gente pode falar que isso não é ciúme, mas é um cuidado, é uma atenção, é uma percepção da coisa, né? Mas eu também posso dar o nome de ciúme. Esse tipo de ciúme para resolver problemas e ordenar e coordenar a sua família pode funcionar. Agora, a ideia de, né, agressividade, perda de privacidade, fiscalização, né, rastreamento da pessoa, isso definitivamente não funciona, em hipótese alguma. Em geral, o cara ou a mulher super enciumados, né, fazem de tudo para se tornar alguém com quem o seu parceiro não quer estar. E aí você facilita a vida do seu parceiro para que ele despiroque cada vez mais. Não é isso, meu amor? Exatamente, você vai se tornando mais desagradável, né? Quando o caminho certo que existe para que a pessoa esteja bem naquele relacionamento é que eu seja alguém com quem ela quer ficar. Só que o ciúme vai entrando e vai saindo a noção, vai saindo o cuidado, vai... Sabe aquela figura da pessoa com síndrome do pânico, assim, com o olho arregalado, vendo problema em tudo, que não consegue resolver? Muitas vezes o ciúme ele chega nesse nível, onde a pessoa começa a ter ciúme da mãe do cônjuge, da irmã do cônjuge. Eu já vi muitos casos de ciúme da irmã. Caraca, você tem ciúme da irmã do seu marido? Loucura. Mas acontece, por quê? Porque tá tudo muito desordenado. O ciúme, ele é primo primeiro da desordem. Os dois estão ali coladinhos, porque uma pessoa que tá com seus afetos ordenados, que tá sabendo para onde olhar, e não precisa ser uma pessoa com esses conceitos profundos que a gente passou para vocês, porque, por exemplo, isso que o Nathan falou, as atitudes que ele teria, e eu convivo com ele há 11 anos todos os dias, eu posso falar para vocês, ele teria mesmo. Hoje, isso na nossa realidade, né? Eu sei que a gente fala assim, a gente não sabe o dia da manhã, a gente não pode prever, mas eu tenho certeza que não aconteceria. Porque, assim, veja bem, é impossível. Como é que eu vou abrir mão dos meus filhos, né? A não ser que eu tivesse louca. Aí ele podia me internar logo e dar um sossega-leão, que era melhor. Mas, enfim, ele seria plenamente capaz de fazer tudo isso que ele falou, porque ele tem essa maturidade, essa segurança interior. E eu não sei vocês, mas para mim não tem nada mais atraente do que uma pessoa segura. Uma pessoa histérica, o que você quer dela é distância.
Você não quer conviver, você não sente atração, você não olha uma pessoa dando chilique e fala assim, nossa, que vontade de ficar com esse chiliquento. Não tem. Por mais que muitas vezes o ciúme seja tratado como uma forma de amor, né? Muita gente fala isso. Ah, quem ama tem ciúme, quem ama cuida, por isso que eu tenho ciúme. E muitas mulheres se queixam dos maridos que não são ciumentos. E aí eu vou falar um relato pessoal. Como se a pessoa não ligasse pra você. Já que não é ciumenta é porque não gosta de mim. Tem essas interpretações. Mas essas interpretações não são muito diferentes do que a gente vem conversando até aqui. São frutos da desordem. Você, para se sentir amado, você precisa ser controlado. Você precisa despertar na pessoa um desconforto para que ela te veja. Você precisa colocar uma melancia na cabeça. É sério que você não consegue chamar atenção pelas suas próprias qualidades, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, pela sua maturidade? Porque isso atrai muito mais do que todo o resto. Mas não, você precisa ficar dando mole para outro cara ou para outra mulher para chamar a atenção do seu cônjuge, para então você se sentir amado. Olha que bonitinho. Isso é o símbolo da imaturidade. Então, enquanto o ciúme nos conduz a uma vida completamente bagunçada, desordenada, uma imaturidade e uma insegurança, né? Então, o relacionamento baseado no ciúme, ele é um relacionamento inseguro, imaturo e bagunçado, desordenado. O amor, por outro lado, é o contrário disso tudo. O amor pressupõe ordem, ordem mesmo, de saber o lugar de cada coisa, de saber qual ação eu faço para ter qual resultado. Né? Essa do ciúme saudável está relacionada com uma ordem. Né? Eu quero que essa pessoa faça o que é certo. Não é pelo meu ego machucado, mas porque eu desejo o bem dela. O bem eterno, inclusive. Então eu vou orientar, vou falar, pô, isso aqui não tá legal. Não fale desse jeito com a pessoa. Só que quando você é uma pessoa madura, falar isso não soa como histeria, porque de fato não é. Então, por exemplo, hoje, se o Natan tiver um comportamento inadequado, eu falar assim, amor, achei que você atendeu essa ligação num tom de voz muito, muito íntimo. Não acho que isso é compatível com uma pessoa casada. Policie isso daí. Não é assim que se faz. Ele, na hora, vai entender o recado. Vai falar assim, pô, é verdade, é mesmo. Né? Para Ana Paula tá falando isso, por quê? Porque ele já me conhece, ele sabe que eu não sou uma pessoa histérica, que eu não vou levar tudo pro sentimentalismo, pra emoção. Ele sabe que para eu falar, eu fiz uma avaliação. Fiz uma avaliação e olhei e falei, isso aqui não vai levar a um lugar bom. E tô dando uma dica para ele, um toque para que ele se remende. Então, quando eu estou num amor maduro, esse tipo de comportamento, ele é completamente bem interpretado, não é uma encheção de saco. Desde que não seja de fato, né? Agora, quando eu sou uma pessoa ciumenta, eu quero provocar ciúme, eu acho o ciúme legal, eu acho que o ciúme apimenta a relação, eu morro de preguiça dessas coisas. Mas quando eu tô com essa visão, isso é um sintoma que o meu relacionamento está desordenado, está imaturo e que há muita insegurança circulando ali. Tem muitos homens e mulheres que gostam de provocar ciúmes, que gostam e falam assim: ah, que fofinha você ser ciumenta, amor, eu amo que você seja ciumenta, eu acho muito bonitinho. Acha nada. Porque isso é escalado, né? Você começa achando bonitinho, daqui a pouco a sua namorada ou a sua esposa tá mexendo no seu celular, aí você começa a sentir sua privacidade invadida, aí você começa a se incomodar, aí você começa a falar com ela, aí você não aguenta mais alguém te enchendo o saco o tempo todo. Então não tem nada de bonitinho nesse ciúme, nessa invasão, nessa pessoa que quer te controlar o tempo todo. E nós, do lado de cá, né, como pessoa que muitas vezes é quem está sentindo esse ciúme, precisa entender o papel que esse sentimento traz na sua vida. Como eu falei para vocês, quando eu conheci o Natan, eu nunca fui uma pessoa ciumenta, né? Como a gente já falou, a gente já teve relacionamentos anteriores de namoro e tudo. Eu sempre fui zero ciumenta. E, coincidência ou não, fui traída em todos os meus namoros. Porque eu realmente não ligava. Eu realmente sempre fui dessa filosofia. Cara, se estiver fazendo alguma coisa, não vai ser eu ficar futricando que eu vou encontrar, né? Que eu vou inibir, encontrar não. Se a pessoa quiser fazer, ela vai fazer. E assim foi dito e feito, né? Antes do Natan mesmo, nossa senhora, um relacionamento catastrófico. Aí quando eu casei com o Natan, o que eu pensei no primeiro momento? Cara, eu vim sendo desse jeito a minha vida toda. Fui traída em todas as relações. Talvez agora seja a hora de eu, sei lá, ser um pouco diferente, né? Vou ficar um pouco mais ligada. Resultado, deu errado também. Então eu ficava um pouco desconfiado. O Natan tem esse histórico dele, também já teve muitas namoradas, se relacionou com muitas pessoas. E ele não, ele era zero ciumento. Eu falei, esse cara nem de mim gosta.
Porque os meus relacionamentos anteriores, eu não era ciumenta, mas eu tinha os meus namorados muito ciumentos. Nossa Senhora, olha só, muito ciumentos e estavam fazendo um monte de cagada, né? E eu olhava pro Natan e o Natan realmente não manifestava, não esboçava nenhum tipo de ciúme. E lembra que eu falei pra vocês que eu fui uma construção? A minha segurança maior veio depois que eu engravidei da Lara. E quando eu engravidei da Lara, a gente já estava casada há 1 ano e meio. Mas nesse 1 aninho ali inicial, foi muito perrengue. Porque eu tinha essa imaturidade dentro de mim, de que o ciúme era uma manifestação de amor. Então o Natan era o mais cuidadoso possível, fazia o café da manhã desde que a gente foi morar junto, né, amor? Ele sempre teve esse hábito, sempre me tratou bem, nunca levantou a voz pra mim, sempre foi um príncipe, desde que a gente se conheceu. Nossa, e ele teve tantas oportunidades de não ser um príncipe nesse iniciozinho, mas ele sempre foi. E mesmo assim eu não conseguia me sentir amada por causa do ciúme. Porque na minha cabeça tava esse negócio, né? Deve ter alguma relação de ciúme com amor. E eu querendo manifestar o meu amor também. Tentava ali ser mais desconfiada. Já cheguei até a mexer no celular dele assim que a gente se casou. Só que aos poucos, com muito estudo e com muita compreensão da dinâmica correta das coisas, eu fui caindo na real, falando, cara, isso aqui não faz sentido. A gente casou pra ficar junto o resto da vida. Como é que eu vou ficar o resto da vida no inferno? Sabe? Com essa desconfiança. E outra coisa sobre o ciúme, né? Você quer a confiança. Você preza tanto pela confiança que você começa desconfiando. Você já descredibiliza o outro, você já rompe com a confiança você. Porque desconfiar também é uma forma de romper com a confiança. Porque ou você confia, ou você não confia. Ninguém confia desconfiando. Ou eu te dou a carta branca e falo, confio em você. Com a sua liberdade você faz o que bem entender. Ou eu não confio em você. E aí eu vou vigiar os seus passos, monitorar as suas ações e começar a calcular, né, tudo que você faz ou deixa de fazer para saber se você está andando na linha ou não. Mas eu exijo de você que você confie em mim e que você honre a minha confiança. Aí eu te pergunto, qual confiança que a pessoa vai honrar? Se não tem confiança. Se você não confia nela, você quer que ela honre qual confiança? Ah, e a confiança que eu depositei em você depositou nada. Se você passa a vida desconfiando do seu cônjuge, você não depositou nele confiança nenhuma. Né? E às vezes a gente tem relações anteriores que nos modulam, né? Como eu falei pra vocês. Você vai ficando ali com esses registros na sua cabeça e vai achando que todo relacionamento vai ser igual, ou que você tem que pegar esses aprendizados que você teve e aplicar na sua nova relação, mas cada relacionamento é único. Então eu preciso escolher entrar em uma coisa disposta a encarar aquilo como algo novo. As nossas experiências não são apagadas, mas você está diante de outro ser humano. Né? Muita gente fala assim, mas eu fui traída tantas vezes, como que eu não vou ser ciumenta? Não sendo. Você foi traída tantas vezes e você já deve ter reparado que ser ciumenta não preveniu que você fosse traída. Então essa é a chance de buscar maturidade acompanhada do desenvolvimento basilar. Eu preciso desenvolver as virtudes, eu preciso desenvolver elementos que tornem a minha personalidade forte o suficiente para influenciar os outros. Essa é uma grande parada. Como eu falei, a pessoa, quando ela é segura, ela é muito mais atraente. Então, veja, se eu faço tudo isso que o Nathan falou, né, nesse exemplo, e eu vejo ali uma rocha, eu vejo ali um cara que nem tremeu. Tô eu lá na vida louca, saindo de noite com as minhas amigas, largando os meus filhos, largando as coisas que são importantes pra mim, fazendo tudo errado. E eu olho pro Nathan e ele tá lá firme, bonitão, educado. Gente, isso abala as pessoas num nível, de verdade. Porque o ciúme, ou porque a vida errada, ela é uma desordem natural. E quando você olha para uma pessoa que está inabalável, que está como uma rocha, você tem certeza que o outro lado é o caminho errado. Essa, para mim, é a melhor forma de você ver que ali é o caminho certo. Quando você vê a força da pessoa, entende? Então, esse é um dos melhores caminhos para mim, né? A força, essa personalidade íntegra, que não vai conforme a maré. Imagina, se eu faço e o Nathan quer pagar na mesma moeda, ele se iguala a mim, se rebaixa ao meu nível. Se eu tô fazendo um monte de presepada, ele vai e faz também. Ah, mas a Ana Paula tá fazendo comigo, eu vou fazer com ela também. Aí eu tô entendendo que eu tô conversando de igual, que os dois estão na lama juntinho. Agora, quando eu tenho alguém grande de verdade, que tá lá em cima, e que me vendo na lama, tá até me dando a mão, aí a ficha começa a cair. Na verdade, quando a gente fala de amor, a gente fala disso, né? Tanto é que a gente fez as aulas sobre sentido da vida na comunidade e a última aula, depois dos 4 sentidos da vida, né?
A gente fala sobre o amor e são 2 horas quase falando sobre amor. Mas é isso. E aí você pergunta, pô, Nathan, mas como é que você ia ficar desse jeito e ela lá no bem bom? Gente, quem tá no bem bom sou eu. Não é ela, não. Entendeu? Quem tá no bem bom não é ela, não, sou eu. É de verdade isso mesmo, né? A única coisa que tá faltando pro meu bem bom pleno é ela. Mas o restante da minha vida toda tá no bem bom. Ela não. Ela tá faltando tudo. É por isso que ela tá em busca daquilo que lhe falta. É por isso que ela está em busca do Eros. Entende? É aquilo que lhe falta. A vida dela não está completa e é por isso que ela está fazendo isso. Né? Por isso, quando a gente fala de traição, Natan, você perdoaria a traição? Perdoaria, claro, sem nenhuma questão. Não é nenhuma escolha minha mais. É só o que eu tenho que fazer. Mas é porque aquela pessoa que está traindo, ela está em busca daquilo que lhe falta. Eu não estou falando daquilo que lhe falta, gente, do sexo, não. Eu estou falando que essa pessoa não está completa. Como essa pessoa não está completa, ela não enxerga, não está nem enxergando sentido na vida. Ela não enxergou ainda sentido no serviço, não enxergou no esforço, não enxergou tanto que a vida é fácil no esforço e no serviço. E ela está optando pelo caminho mais difícil, o caminho da desintegração, o caminho do despedaço, né? Da distribuição de pedaços para todo canto. É o caminho da confusão, da infelicidade. E, Natan, mas quem está te falando isso é só vocês olharem os artistas aí, cara. Olha os influencers, olha as pessoas. Tá todo mundo solto, sem sentido. As pessoas estão infelizes. Tudo é motivo de uma super depressão. Lá em casa nós não fazemos terapia. Defendemos que você tem que fazer. Mas se você alcança a completude, ou se você está próximo dela no caminho, você vai perceber que a sua vida flui muito bem. Você consegue muitas vezes dar aula para muitos psicólogos, mesmo sem ser profissional. Até porque a maior parte dos profissionais de qualquer área, inclusive psicólogos, não são bons. E eu não estou falando só deles, estou falando dessa classe, né? Estou falando de qualquer profissional. Pega um profissional de administração, um engenheiro, um advogado. A maior parte não é bom. Essa categoria é somente mais uma, que a maior parte também não é bom. Né? E dentro dessa ideia de segurança, né, muito se fala, por exemplo, que, Natan, mas como é que você faz? A mulherada está muito louca, ela dá em cima na cara e tal, e tal, e tal. Quem fala isso normalmente são as mulheres, porque os homens não vão falar isso. Porque é o seguinte, a mulherada não está muito louca. Pode ser que as coisas estejam mais liberais, né, mais malucas aí, eu sei que estão. Só que, gente, não chega em mim nada. Não tem nenhuma mulher no ciclo de convivência que eu tenho, nos clientes que eu vou, que dê em cima de mim, que me jogue minha piada. Não tem. Mas até você perceber também é demorado. Não. Natan, ele é maravilhoso, mas ele é meio devagar, então pode ser que aconteça. Se você tá dando em cima dele e ele não percebeu, você desculpa qualquer coisa, viu? Não, mas eu falo brincando assim, porque não tem. Mas é porque é o seguinte, a postura que eu sou, a maneira como eu trato as coisas, não tem esse tipo de coisa. E eu não sou grosso com ninguém, gente. Eu sou extremamente educado. Se um dia você me encontrar na rua, você vai me ver sorrindo. Se você perguntar assim, ó, você sendo mulher, você perguntar assim, Natan, você mandar um WhatsApp. Oi, Natan, tudo bem? Meu nome é, sei lá, meu nome é Ana. Aí eu vou falar assim, tudo ótimo com você. É assim que eu te respondo. Só que é assim que eu respondo para você e é assim que eu respondo para o João que me manda mensagem. João, Natan, aqui é da tal, não sei o que, embalagens. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo com você. Entendeu? Então é a maneira, eu trato as pessoas com educação. Só que não existe um pingo, não existe uma fagulha de alguma mulher entendendo alguma coisa diferente daquilo que tem que ser entendido. Né? Não existe uma única... vamos dizer assim, uma única fagulha de duplo sentido. Então, um homem, se ele está bem orientado, as coisas não acontecem. Você não é tentado o tempo inteiro porque você não está buscando tentação. O mundo vai estar maluco para um homem que está buscando a tentação. Então, aí, ele chega num ambiente de trabalho, chega num escritório, chega num cliente, aí vê lá alguém, aí já começa a puxar uma conversa. Por exemplo, eu sou do mundo da indústria, né? Então, no meu setor que eu atuo, eu visito grandes redes de supermercados. Lá nós temos representantes comerciais, homens, mulheres. Nós temos várias pessoas que trabalham. Eu tenho fornecedores, eu tenho várias pessoas com quem eu entro em contato.
tanto homens quanto mulheres que falam comigo, né? Nesse ambiente, é claro que tem espaço para flerte, para namoro, até para casamento. As pessoas estão vivendo a vida normal e eu encontrei a Ana Paula na minha vida normal. Lá também é uma vida normal, cada um vivendo a sua, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas solteiros, separados, divorciados, sei lá, viúvos, é uma vida normal. Então é claro que ali existe espaço para flerte, entende? Só que isso não vai chegar em mim nunca, porque não é para onde eu estou olhando. Então é muito mais simples controlar os desejos quando você está olhando para a coisa certa. Porque aí você percebe que, para você chegar a ponto de se entregar aos seus desejos, você precisa de muito esforço antes. Você precisa levar em consideração a piadinha, precisa sair para jantar e almoçar com as suas clientes, se você for homem, no meu caso, né? Se você é um homem heterossexual, você vai ter que sair para almoçar e jantar muitas vezes com clientes, fazendo aquela social e dando muita abertura, né? Ou sei lá, qualquer outro jeito que você vai fazer. Mas você percebe que tem que ter um esforço, é uma coisa ativa. E aí é por isso que eu falo para a mulher, eu que sou homem, né? Eu falo para você, mulher, que não adianta ter ciúme. Porque se seu marido faz, não é porque alguém deu em cima dele, é ativo, é uma intenção. E aí nós precisamos calibrar a intenção dele. O tanto que isso é ruim para ele. Aí você fala assim, mas é pior para mim. Não. O que é pior para você é somente aquela parte que toca naquilo que você quer, ou seja, que é no seu ego. Mas na verdade isso é pior, é para ele, que está indo para o caminho errado. E aí, gente, olha só. A Ana Paula falou sobre confiança. Aí eu vou te fazer uma pergunta muito sincera e gostaria que você me responda. Me responda aqui, olhando para mim. Você prefere que te falem a verdade ou a mentira? É sério. Olha para mim. Você prefere que te falem a verdade ou a mentira? O que você prefere? Se você perguntar para o seu marido agora, meu amor, você já me traiu, você prefere que ele te fale a verdade ou a mentira? Não precisa fazer essa pergunta, nada a ver, eu não quero criar caos na sua vida. Mas eu preciso te mostrar que a consonância no relacionamento depende de vocês alinharem algumas coisas. Se você perguntar para o seu marido a verdade ou a mentira, e você der espaço para ele falar a verdade, você tem que estar madura para ouvir a verdade e conduzir isso da maneira correta. Eu prefiro ouvir a verdade. Por uma questão muito óbvia de preferir ouvir a verdade, eu não vou perder tempo conversando com a minha esposa sobre o passado dela, sobre aquilo que ela viveu antes de mim. Não vou perguntar detalhes, não vou perguntar quem, eu não quero saber disso. Porque eu sei que se ela me falar, eu quero ouvir a verdade. Só que tem verdade que vai me acrescentar e tem verdade que não vai me acrescentar. Por exemplo, coisas novas, anseios, desejos, vontades, projetos, tudo que é do nosso matrimônio, que influencia na nossa vida, para mim é interessante saber a verdade. Agora, o que não vai acrescentar em nada na nossa vida, eu vou ficar mexendo em quê? Não tem sentido. Né? Como a Ana Paula e eu tivemos uma vida que infelizmente não foi de castidade, né? Foi uma vida de balada. Você entende a questão? O que eu quero dizer? A confiança ela só existe num espaço de liberdade. A Ana Paula foi muito clara com relação a isso. Se você já vive desconfiando, você não deu confiança nenhuma. Então, quando eu abro esse espaço de liberdade, ou seja, é o seguinte, eu te amo, eu amo-te e quero me orientar para o caminho certo, e caso você vá para o caminho errado, pode me falar a verdade, eu estou aqui para ouvir e estarei do seu lado. Que é o que a Ana Paula tem de mim. Então o que acontece? Como ela tem de mim a confiança, ou seja, é a confiança que ela tem de mim. Entende? Ela tem de mim a presença, alguém com quem se pode contar. Independente da circunstância, alguém com quem se pode contar. Então, eu abro para ela um espaço de liberdade. Consequentemente, eu consigo a verdade.
Só que a verdade, ela é entregue para quem sabe tratar. Porque se a Ana Paula não souber tratar a verdade, é difícil falar a verdade para ela. Entende que coisa complicada? Por exemplo, o seu marido fica até tarde trabalhando no negócio lá. E às vezes ele fica até tarde conversando fiado com o chefe dele. E tomando um uísque na mesa. E aquilo ali faz parte, pode ser, tá? Não estou falando que é, mas pode ser que faça parte da construção da rede de contatos dele, para ele abrir mais informações com o chefe, para ele crescer profissionalmente no trabalho. Se quando ele chega em casa e fala assim, olha, amor, eu estava tomando isso com o meu chefe, você pede as estribeiras, fica perturbando o juízo dele, a próxima vez que ele chegar tarde de casa, ele vai te falar assim, não, fiquei trabalhando. Ele não vai te falar a verdade. Entende? Porque ele sabe, porque na hora que você falar para ele o que foi feito, na hora que ele te falar o que foi feito, você vai ficar julgando aquilo ali. Porra, mas o espaço, a confiança ela é entregue no espaço de liberdade. A única pergunta que você tem que fazer para ele é, amor, e aí, foi produtivo? Fez o que você tinha que fazer? Fiz. Pronto, acabou o assunto. Porque se tudo que ele vai fazer na hora que ele volta dentro de casa, você fica questionando o que ele fez, se ele demorou mais tempo ou menos tempo, caraca, foi ele que julgou que era necessário ou não. E é o mesmo para o outro lado. O homem para com a mulher. Então, essa noção de confiança e de amor precisa desse espaço de liberdade e de você ser uma rocha, né? Uma presença, alguém com quem se pode contar. Não é alguém com quem se pode contar quando você quer. É alguém com quem se pode contar, independente das circunstâncias. Fantástico. Essa frase, inclusive, eu falo muito para as crianças lá de casa, né? Crianças pequenas, menores de 10 anos. E eu falo para eles com muita frequência: vocês precisam ser alguém com quem a gente pode contar o tempo todo. Não é ser uma ótima pessoa quando você está feliz e deixar todo mundo na mão quando você está triste. Esse tipo de pessoa não é o tipo de pessoa que você pode contar, porque você não sabe quando que ela vai estar bem. E no menor dos incômodos, ela se recusa a fazer o papel dela. Não é assim que se vive, né? E aí eu sempre dou os exemplos. Eu falei, vocês acham que todo dia a mamãe está com vontade de levantar da cama cedo para fazer as coisas? Não tô, nem todo dia eu tô. Mas é a minha responsabilidade, é a minha missão. E eu preciso cumprir isso daí. Não tenho a opção de, hoje eu não quero levar as crianças na escola, hoje eu não quero trabalhar. Não existe. Uma vida que vale a pena, ela tem esses compromissos que nos modelam, né? Esses compromissos que vão nos colocando no lugar. Mas não era nem isso que eu queria falar, que você falou uma coisa muito boa. Enfim, você falou várias coisas muito boas, na verdade, porque você é muito maravilhoso. Você esqueci. Mas nessa, só complementando assim, para você lembrar, né? Nesse negócio, por exemplo, do marido, Natan, e se meu marido mentir para mim, ele não ficou lá, foi lá fazendo isso, ele foi na verdade pro futebol com os amigos. Deixa ele mentir. Esse espaço de liberdade representa a confiança que você entrega para ele, gente. Olha só, a confiança, ela não é algo que você pode falar, alguém traiu a minha confiança, porque se alguém traiu a sua confiança, você não está confiando nada àquela pessoa. Você não, gente, não existe a confiança a uma ideia, a uma nuvem. Você confia a alguém. Quando eu confio a alguém, se, por exemplo, tá? Eu tiver, sei lá, tiver feito alguma coisa que a Ana Paula não pode saber, e ela me perguntar, eu vou mentir para ela. Eu não vou falar para ela a verdade sobre essa pergunta. Só que ela está confiando essa questão a mim, não às minhas palavras. Ela está confiando que o Natan vai fazer a coisa certa para ela e para a nossa família. Eu não estou lembrando de um caso específico, sabe? Mas estou querendo dizer para vocês que a confiança ela é dada para alguém. Então, se você fala que esse alguém traiu a sua confiança, você não confiou nesse ser humano, porque é uma coisa complicada. Por exemplo, Natan, mas eu dei a confiança para o meu marido, para ele, olha só, eu confiei no meu marido para ele cuidar dos meus filhos, e ele não cuidou dos meus filhos. Entendi, você deu a confiança e pronto. Porque esse negócio de trair a minha confiança, não existe muito essa via de volta. Você deu aquela, você falou, ó, faz isso. Agora, o que você faz? Não, cara, ele não foi capaz de fazer isso.
Agora, eu não vou entregar mais para ele essa tarefa. Entende? Nós temos que viver a vida de casados olhando um para o lado para o outro e falando assim, cara, essa pessoa, ou melhor, eu sou alguém com quem se pode contar. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem, mas é preciso que vocês entendam isso, né? E se eu não explicar muito bem, fica mais difícil de entender. Mas o que você ia falar, meu amor? Não, eu ia falar justamente sobre essa relação com a verdade, né? Que se tem uma coisa que as pessoas falam assim, eu não admito mentira. Pra mim, doa o quanto doer, eu prefiro a verdade. Mas na prática, a gente observa que não é isso que acontece, né? A traição é uma coisa extrema, mas existem muitas outras coisas que, às vezes, o seu cônjuge te fala a verdade e você fica chateada, você emburra. E a pessoa vai medindo. Tudo na vida, inclusive os relacionamentos, é um teste, né? Você vai falando assim, bom, vou ver aqui até onde eu posso pisar. Então eu vou e falo a verdade. Aí eu ouço um monte de encheção de saco, aquele sermão das montanhas, aquele negócio que eu não aguento mais, tô morrendo de sono, mas eu tenho que escutar. A próxima vez eu vou mentir. O ser humano mente porque a mentira traz para ele benefícios, né? E é assim que todos nós aprendemos a mentir. A criança vai lá, quebra o vaso brincando de bola na sala, a mãe briga. Aí ela vai lá e quebra o copo, aí a mãe fala, foi você? Aí ele, não, fui eu não. Ah, tá, então tá bom. Opa, contei uma mentira, recebi uma coisa boa, que foi minha mãe não brigar comigo. É assim que a gente aprende a mentir. A mentira não é uma coisa muito elaborada, né? A gente acha que os mentirosos são aquele pessoal do filme, que é um trambiqueiro, um 71. Não, a mentira começa suave. Ela tem como objetivo nos livrar de algum sofrimento. Então, você vai lá e fala para sua esposa, amor, cheguei mais... vou ficar aqui no trabalho, tô tomando um uísque com o meu chefe porque eu preciso... Nananana. Aí ele chega em casa, você vai lá. Nossa, mas você acha isso certo? Você acha que um homem, família, com tudo, tem que ficar bebendo uísque? Você jura que Chegou esse é o único bêbado com esse jeito? bafo de uísque. Você acha que isso é normal? Você acha que... Não, assim, tô te perguntando porque não é possível. Gente, na próxima, esquece. Não há mais ali o espaço de liberdade, como o Natan muito bem colocou. Então, às vezes, você tem que se fazer essa pergunta: eu quero mesmo a verdade? Porque se eu quiser, eu preciso saber lidar com ela. Eu preciso saber que a verdade não é fofinha, cor-de-rosa, Hello Kitty. A verdade, muitas vezes, é dura e dolorosa. Você quer saber a verdade? Então esteja preparado. Então, assegure-se de ter dentro de você a maturidade necessária para lidar com essa verdade, para lidar com o fato de que você está diante de um ser humano imperfeito, que sangra, que sua, que chora, que erra. E que não faz isso, muitas vezes, na intenção de te magoar, ainda que isso te magoe. Ai, Ana, mas eu não concordo. Porque tudo porque traição não é um erro, traição é uma escolha. E qual erro não é uma escolha? Me comente aqui se você sabe algum erro que não é uma escolha. Pode ser uma escolha motivada pelo calor do momento, pode ser uma escolha feita no impulso, pode ser uma escolha porque bebeu demais e perdeu o juízo, mas é sempre uma escolha. Porque se não foi uma escolha, não é um erro. Se alguém botar a arma na cabeça do Natan e falar, beija aquela menina, ele não tem escolha. Ele vai morrer por causa disso. Eu espero que não, tá, amor? Já vou deixando Vou aqui beijar registrado. na hora, não tem jeito não. Não posso largar meus Deus me meninos e você livre. no mundo, não, minha gata. Pois Ó. se alguém botou uma arma na cabeça dele, aí sim não foi uma escolha. Do contrário, todo o erro é escolha. Então, quando eu falo, a traição é um erro. Não, não é um erro, é uma escolha. É a mesma coisa, minha querida, ou meu querido. É escolher ruim. Errar. É mais ou menos isso. Então, entenda quem está diante de você e saia dessa posição de perfeitinho também. Assume sua podridão. Não é balizando, né, no sentido de, já que eu erro, vou relevar o erro do outro. Não é isso. Mas é olhar para você mesmo com um pouco mais de verdade. Eu vejo a gente se colocando num lugar muito engomadinho quando a gente vai falar a respeito do erro dos outros. Como se nós não fizéssemos nada parecido. Às vezes você não faz nada parecido naquele sentido. Ah, meu marido me traiu, eu não traí ele, mas eu faço coisa pior. Eu, sei lá, minto, escondo coisas dele. Falo mal dele para as outras pessoas, né? Não cuido da nossa intimidade nesse sentido, exponho coisas sobre ele para os outros, falo mal dele para os meus Fala que ele filhos. tem um pinto pequeno. Os exemplos do Nathan são sempre os melhores. Mas eu falo mal para os meus filhos. Olha que, gente, isso aí para mim é grave, viu? É melhor me trair do que poluir a cabeça dos meus filhos com coisas ruins a respeito de mim ou do meu marido. Então, assim, a gente precisa vestir a sandalinha, né, da humildade, calçar a sandalinha da humildade
E o que que é humildade? Humildade é se fazer de coitado? Humildade é se fazer de vítima? Não. Humildade é algo que tem um compromisso irrevogável com a verdade. Eu, Ana Paula, na minha condição hoje, olhar para uma pessoa e falar assim: ah, a pessoa me agradece porque melhorou o casamento dela. Melhorou é ótimo, né? Melhorou o casamento dela. Aí eu falo assim: ah, imagina, eu quase não sei sobre relacionamento, que isso? Oh, foi nada. Isso é ser humilde? Não, porque isso não é verdade. Se eu estou há 11 anos casada, estudando sobre relacionamento, dando aula sobre isso, criei uma comunidade sobre esse assunto para ajudar as pessoas, é humilde da minha parte me rebaixar de forma falsa para fingir que eu sou uma pessoinha, para passar de humilde? Não, isso não é humildade. A humildade, ela tem um compromisso com a verdade. É saber quem eu sou, nem mais, mas também nem menos. Não é falta de humildade você se assumir uma pessoa inteligente, não é? Não é falta de humildade você se assumir uma pessoa rica. Uai, o rico vai ter que fingir que ele é pobre? Porque senão ele não é humilde? Ai, o fulano anda de jatinho, então ele não é humilde. Essa é a condição dele. Essa é a verdade sobre ele. A humildade tem esse compromisso irrevogável com a verdade. E aí, quando eu tô falando para você fazer uma autoanálise baseada na verdade, é ser humilde. Ser humilde de reconhecer suas qualidades, que provavelmente são bastantes, e também seus defeitos, suas mazelas, suas más inclinações. A gente não pode viver escandalizado com a possibilidade do ser humano de fazer atrocidades. Porque coloque-se na condição certa e você vai ver você fazendo também. Infelizmente, nós estamos muito longe da santidade. Então, se a gente não for vigilante dia após dia, somos nós a virarmos esses monstros, né? Que muitas vezes a gente olha e fala, nossa, que coisa horrível, nunca faria isso. Será? Potência você tem. Capacidade você tem. Como ser humano, a gente é capaz das piores coisas. Para que a gente não faça as piores coisas, é preciso um esforço absurdo. E que a gente não faz. É um esforço absurdo diluído ao longo de uma vida. Então, dia após dia, eu vou construindo as bases para que eu não seja a pessoa a fazer as coisas erradas. E ainda assim, vira e mexe, eu faço. Então, ter ciúme do outro, assumindo que ele é pior que você, né? Você que é a certinha que está controlando. Você que tem a chave do calabouço. Você que tem as câmeras que você vai vigiar, porque você está numa posição privilegiada, né? Afinal de contas, você é muito boa. Então, você está vigiando ele porque você sabe o que é bom. Calma lá. Então, esse lugar de controle, ele, além de tudo, não é um lugar de humildade, né? Você acaba inferiorizando. Parece que você está se inferiorizando ao sentir ciúme, mas você está querendo inferiorizar o outro, né? Como se ele não fosse controlado o suficiente para dar conta das suas próprias ações, precisando da sua ajuda. Aí eu te pergunto, quem é você para ajudar o outro se você não está sabendo controlar a si? Então, foca no que dá. Controle primeiro a si mesmo. Arruma essa desordem que te faz cair no ciúme. Nossa, amo muito meu namorado. Essa eu recebo com frequência. Amo muito meu namorado e por isso morro de ciúme dele. Não. Nem você ama muito seu namorado. Ai, Ana, como é que você sabe? Deixa a pessoa, cada um sabe dos seus sentimentos. Não, gente, porque o amor é um compromisso de gente grande, é uma coisa séria. E gente grande não na idade, gente grande na atitude, gente grande na postura. Primeiro você tem postura de gente e assume um compromisso sério, onde está valendo pouca coisa, está valendo a sua vida. Entra nessa com tudo dentro. Você tá valendo a minha vida. Eu dou minha vida se precisar. Você dá a sua vida pelo seu namorado se precisar? Você pode até achar que dá, mas na verdade vai por mim, você não dá. Então, quando você tá num compromisso de verdade, de gente grande que tá valendo a vida, não dá pra você morrer de ciúme de ninguém. Essa é a grande verdade. Se eu tô num negócio tão sério e tão maduro, a ponto de eu me enrolar com essa pessoa numa só carne, eu não posso ter brechas para esse tipo de comportamento desordenado e imaturo. Porque o amor não é palco, não é chão de gente que não tá com a maturidade minimamente em dia. Entende? Quando a gente adquire essa maturidade de olhar para as coisas, e não é uma forma romântica, eu queria muito deixar isso claro, é uma forma inteligente e estratégica. Eu quero que o Natan fique comigo. Aí, para isso, eu vou ser um porre na vida dele, eu vou encher o saco dele o dia inteiro, eu vou ligar para ele 44 vezes perguntando onde ele tá, sabendo que ele pode mentir. Se eu ligo para ele e falo, onde você tá? Não, tô na empresa. Ah, então tá bom. Que controle é este? Minha senhora, ai não, mas eu vou botar um rastreador. Aí ele estaciona o carro e vai de Uber.
Você quer que eu te dê uma solução para cada coisa que você me apresentar de formas de controle? Não, mas o meu rastreador é no celular dele. Aí ele deixa o celular lá e ele tem uma segunda linha. Gente, alternativa para quem quer fazer coisa errada, eu posso te dar várias e não só eu. O ser humano que está orientado para isso não vai ser parado, não vai ser brecado pelo seu controle. Então, para de gastar sua energia preciosa com isso. Não vai ser o seu ciúme que vai fazer essa pessoa ganhar consciência. A chance que você tem é se tornar uma pessoa que é uma rocha, forte o suficiente para evidenciar que o caminho certo é fazendo o que é certo ao seu lado. Agora, a pessoa fraquinha, insegura, que precisa o tempo todo buzinar igual uma abelha no ouvido do outro, ela gera mais aversão e não atração. E o que a gente quer no relacionamento é atrair o outro para perto da gente. É despertar nele o desejo de estar com a gente. E quando eu começo o chip do moído, a coisa, eu nunca esqueço, né? Eu tive um namoradinho, 14, 15 anos, que ele foi lá me buscar pra gente ir pra academia. A academia era do outro lado da rua da minha casa. Aí eu desci e ele falou assim, você vai com essa roupa? E eu tava de calça legging com blusa. Aí eu falei, vou e vou sozinha, porque eu era meio estourada, né? Quando eu era adolescente, eu não era tão fofa como eu sou hoje. Aí eu falei, vou e vou sozinha, que você não vai comigo. Aí ele, que é isso? Que exagero, não sei o que. Eu falei, não é assim que funciona. Não fale comigo desse jeito. É uma coisa extrema, mas assim, é a amostra que você tem que quando você aperta o sabonete, muitas vezes ele pula. Então você tá na ilusão de que você tá controlando a pessoa apertando o cerco e muitas vezes você tá dando tração para ela sair fora. Então pense, o recado, né, quase final que a gente já tá acabando. Pense se o que você tá fazendo está alinhado com o resultado que você quer e se você está num relacionamento, você quer essa pessoa próxima. E quando você começa a estrangular essa pessoa, ela vai ter vontade de sair correndo, criatura. Então não vá por esse caminho, seja mais inteligente e mais estratégico. Ana, mas eu não consigo me controlar quando eu vejo. Então a gente tem muito que trabalhar com você. O problema aí não é o ciúme, o problema é a pessoa. Também tem solução, mas não é o tema desse episódio. Perfeita, maravilhosa. É interessante que a gente não controla quase nada nessa vida, né? Já falei sobre isso algumas vezes, a Ana Paula também. A gente controla muito pouca coisa, nós não controlamos nem nós mesmos, né? A gente controla um pouco do que a gente faz, a maneira como a gente age, a gente controla um pouco do que nós enxergamos sobre a vida, só um pouco, porque cada um tem seu formato, né? A maneira como foi formado. É até difícil você, por exemplo, se colocar na mesma caixinha de todo mundo, porque algumas pessoas foram formadas com algumas condições, outras com outras condições. Então nem isso você controlou, você não sabe de onde veio, não sabe quem foi, por que seus pais são seus pais. Seus pais não sabem de onde vieram. Você não sabe de onde veio seu marido. Enfim, você não sabe nem de onde veio seus filhos, na verdade, né? Porque você sabe ali, tudo bem, que foi fruto do relacionamento seu e do seu marido, ou seu com outra pessoa. Mas você não sabe quem colocou eles aí, como é que funciona, quem que vem a alma, quem coloca a alma, quem não coloca, quando é. Você não sabe nada. Não sabe que alma que vai vir. Você não sabe de nada. E aí você fica com a ideia de querer controlar o outro, né? E ainda querer controlar a matéria do outro, não o pensamento, não a mentalidade, né? Não a transcendência, né? Que na verdade você não vai controlar a mentalidade, a transcendência do outro, mas você pode ajudá-lo, você pode ser uma pessoa tão agradável, uma pessoa com quem se pode contar, que a gente quer estar por perto, e a partir disso você influencia. É mais fácil influenciar tendo o outro ao seu lado, por opção, né? É muito fácil influenciar a Ana Paula e é muito fácil me influenciar quando eu quero estar do lado da Ana Paula e quando a Ana Paula quer estar do meu lado. E esse querer não é o querer de hoje, não é o querer de vontadinha, de desejinho. É o querer de ser alguém com quem se pode contar. Gravem essa palavra, né? Grave essa expressão. Você tem que ser alguém com quem se pode contar. Porque quando você é alguém com quem se pode contar, é mais fácil que o outro queira estar do seu lado. Justamente porque você é um suporte. E entenda, você não controla quase nada na vida. Você querer controlar, por exemplo, o telefone da pessoa, o rastreador. Cara, a pessoa que quer fazer errado, ela vai fazer errado. Vai fazer errado. E aí você vai espremer tanto que a Ana Paula falou. O sabonete vai pular da sua mão. E às vezes o respeito até perde totalmente, né? Porque
alguém estava fazendo lá escondido e tinha algum cuidado para que você não descobrisse. Mesmo que você soubesse de tudo, você não falou nada, aquela pessoa tinha alguns cuidados ali e evitava fazer tanto. Aí agora que você explode tudo, a pessoa, já que já deu zebra, que se dane. Deixa eu já logo casar com a outra pessoa logo, largar minha família, largo todo mundo. Quer dizer, é falta de inteligência. Ah, Natan, mas isso aí não foi... foi um livramento. Aí já começa aquela onda, né? Livramento a pessoa deveria de você. Porque você tá aí, viu aquele ser humano na merda, indo pro inferno, né? E não soube tratar o negócio. E aí, assim, né? Não me leve a mal, não tô te colocando a culpa. Mas o ignorante leva as pessoas pro buraco do mesmo jeito que o mal intencionado. Tá? Então, gravem também isso aqui. O ignorante leva as pessoas pro buraco igualmente o mal intencionado. A única maneira de você conduzir as pessoas para um caminho melhor é estar bem orientado, é conhecer a verdade. Então não é porque você, mas não foi culpa minha, porque eu não sabia como tratar, tudo bem, você é o ignorante. E a ignorância não é uma benção, definitivamente. Isso. Né? Uma benção é você poder agir. E para agir, para ter força no mundo, eu preciso buscar os conhecimentos que estão disponíveis. A gente não é salvo pela nossa ignorância, né? Às vezes a gente fala assim, preferia não saber essas coisas, né? Igual a gente estudando sobre Igreja Católica, o que era pecado, o que não era. Aí eu lembro que um dia eu li que, em uma fonte não confiável, que enrolar para batizar os filhos, né? Não colocar os meios para batizar era pecado. E a gente tinha acabado de casar e não tinha batizado a Helena. E a gente arrumou toda a nossa vida espiritual, né? Confessamos e tudo pra gente poder voltar a comungar depois de casar. Aí passou poucos meses, eu falei, amor do céu, a gente não pode mais comungar, porque a gente tá em pecado. Aí ele, poxa vida, pra que você me fala se eu não soubesse, né? Porque, de fato, pro pecado, precisa ter consciência. Né? Se eu não faço ideia que uma coisa é pecado, eu não tenho como incorrer naquele pecado, porque eu preciso de consciência. No entanto, se eu tenho ao meu redor ferramentas para adquirir aquele conhecimento e eu escolho me limitar, eu escolho viver uma vida mais curtinha para não correr o risco de esbarrar nos pecados que eu preciso conhecer, eu não estou livre desse pecado, entende? Se eu tinha as ferramentas, eu preciso usá-las. Então, a mesma coisa é na nossa vida. Não adianta você ficar na ignorância falando assim, mas eu não sou reabilitação de ninguém para ficar ajudando as pessoas. Pois é, acontece que quando a gente casa, você não se torna a reabilitação do outro. É pior ainda, você se torna o próprio outro, vocês se unem numa só carne. Aí você tá vendo o seu braço indo pro buraco, e você vai fazer o quê? Não, vou cortar logo. Melhor ficar sem braço do que arrumar. Eu acho que é melhor arrumar o braço, não sei vocês, eu gosto muito do meu braço. Então, quando a pessoa é uma só carne com você, há ali uma grande responsabilidade. E eu vou parafrasear a mim mesma numa coisa que eu disse na nossa última aula. O contrato assinado em branco no matrimônio inclui tudo o que você conhece e também o que você não conhece a respeito do outro e a respeito de si mesmo. Porque o futuro não é algo que está tangível, nem o presente está tangível direito. Você não sabe nem exatamente o que vai acontecer no dia de hoje, quem dirá no futuro, seu ou do seu marido, mas você aceitou estar com ele mesmo assim. Nossa, mas aí é muito pesado. Aham, pois é, menina. Não é que é mesmo? Matrimônio é coisa séria, seríssima. Que eu tenho certeza que 90%, talvez até mais que isso, das pessoas que contraem matrimônio não fazem ideia de onde elas estão se metendo, na gravidade do negócio. Porque veja só, você está se comprometendo com alguém que você não sabe o que vai fazer no futuro. E ele vice-versa. O Nathan não sabe o que eu vou virar. Ele não sabe se eu vou dar um surto qualquer dia e vou começar a ir pra balada à noite. Eu vou com você pra balada à noite, pra gente dançar uma música sertaneja. Não, e pode ser uma doença mental mesmo. A gente fala brincando, mas isso existe. Existem pessoas que entram em parafuso, descobrem um borderline depois de mais velho. São possibilidades e eu me comprometi com essas possibilidades. Olha que louco. E aí, de repente, eu quero abandonar o barco, porque alguma delas se concretizou. Eu me comprometi com os acertos do Nathan, mas eu também me comprometi, de certa forma, com os erros dele. E não de me comprometer de errar junto com ele, mas me comprometer de levá-lo para o caminho certo quando ele estiver indo para o caminho errado. E vice-versa. É responsabilidade dele também me guiar para as coisas certas quando eu estiver impossibilitada de enxergar isso por si só. Porque, gente, uma pessoa que está bem orientada, se ela está fazendo merda, ela precisa realmente de ajuda, ainda mais.
Então, as pessoas falam assim, mas no relacionamento como o de vocês, né, já tão maduros e tal, você realmente perdoaria a traição? Eu falo, aí é que o bicho pega mesmo. Conhecendo meu marido, sabendo o que ele sabe sobre a vida, sabendo os impactos que uma coisa como essa tem na vida dele, e ele sabe. E se ele escolhe fazer isso, caraca, ele tá precisando de mais ajuda ainda do que o ignorante. O ignorante que acha que a vida é só festa, que tá tudo bem pegar todo mundo, que isso é prova de masculinidade, ele tá fazendo uma coisa, na minha avaliação, menos grave. Quanto mais consciência eu tenho, e ainda assim eu escolho aquilo, mais bagunçado eu estou. Porque o pobrezinho lá já tá todo bagunçado mesmo, tá tudo bagunçado. O Natan não, e eu também não. Nós estamos com a vida minimamente ordenada. Se a gente cai numa coisa dessas, a mão do outro precisa ser rápida para segurar. Sabe? Eu não tenho a menor possibilidade de falar assim, ai, vivemos 11 anos felizes, mas agora fica aí na lama porque você escolheu, porque traição não é erro, traição é escolha. Escuta esse discurso primeiro, antes de sair reproduzindo por aí. E me diga o que é erro, que não é escolha. É perfeito isso Não aí, tem né? como, porque eu escuto isso e me dá vontade de explodir. Porque é óbvio que é uma escolha. Assim como todos os outros erros. Do contrário, não é erro. Se alguém botou uma arma na sua cabeça, você não tem. Nem pecado é, inclusive, né? O pecado tem que ter consciência e você ter escolhido fazer. Se você não tem opção, você não tem opção, não tem opção. Você não está fazendo por vontade. Você está fazendo obrigado. Mesma coisa do matrimônio. Se você está sendo obrigado a casar, se você foi obrigado a casar, sei lá, quando você era jovem, saiba que seu matrimônio não é válido. E aí você consegue comprovar essa como é que é o nome? Coerção, né? Sei lá, essa obrigação que alguém te impôs. Porque tem que ser uma parada livre. Claro que tem que ser uma parada livre. Olha o tamanho da gravidade desse negócio. Eu vou me enlaçar com um jovem que hoje é maravilhoso, muito perfeito, mas sei lá, vai que amanhã ele fica doido. Eu, no caso, né? Camisa de força, um sossega-leão ali, um aldol na bunda e fica lá amarrado o resto da vida. Mas a verdade é essa. Então, o ciúme, finalizando a nossa pauta, ele tem essas notas de descontrole, de desordenação e de imaturidade que vão bagunçando a nossa capacidade de atingir os resultados que a gente quer. E nada que nos atrapalhe a chegar nos nossos resultados, sendo esses resultados coisas boas, é claro, é algo bom. Poxa, eu quero ficar casada para sempre. Esse ciúme não é um sinal do meu cuidado. O meu cuidado ele se manifesta em outras coisas. No capricho com o qual eu sirvo a mesa, no modo como eu recebo meu marido, no modo como eu trato a minha esposa, no café da manhã que eu preparo para ela todas as manhãs, no meu empenho com a educação dos meus filhos, na minha cordialidade, na minha gentileza, na minha amabilidade, na minha doçura, no meu carinho, no cuidado que eu tenho com a intimidade, na forma como eu me comunico. É assim que eu manifesto para a criatura que eu casei que ela é importante para mim. E não sentindo ciúme, e não desconfiando dela. Porque eu vou falar, se a pessoa tá fazendo tudo certo, ela fica pé da vida. E tá o tempo todo tendo que ser objeto de investigação. Toda hora instaura uma CPI pra pessoa. Ela não tá fazendo nada. Não, fulano, mas vem cá, onde você tava? Não, porque seu carro tá sujo de barro. Onde você tava? Não tinha barro? Onde é que você tava? Gente, e aí é aquilo, né? Se a pessoa não tá fazendo nada, aquilo lá vai enchendo o saco dela. E se ela tava fazendo alguma coisa de errada, não vai ser com esse interrogatório que você vai conseguir resolver o problema. No máximo, na melhor ou pior, não sei das hipóteses, você vai conseguir extrair dela a verdade. E aí você vai fazer o que com isso? Tu vai digerir, tu aguenta, mata no peito assim e fala, não, é porque eu tava te traindo mesmo. E aí a casa da outra é lá no meio da terra. E aí? E aí você fica. Você não esperava isso. Você quer interrogar pra encher o saco mesmo, né? As Pra ouvir pessoas as não estão. desculpas, né? Você quer ouvir ali as justificativas, você quer. Você, no fundo, a gente meio que gosta de ser enganado, né? E quer ficar ouvindo. Na hora que você ouve a verdade, você chega, o sapo trava aqui e você fala, vixe, eu não ensaiei até essa parte. Eu ensaiei só até a parte que ele negava. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou agir no improviso? Então a gente tem que calcular muito bem as nossas ações. Não significa que você queira viver na ignorância com seu marido ou a sua esposa te traindo e você não sabendo de nada. Mas significa que você tem que se preparar para lidar com isso com maturidade. Como o Natan bem colocou, qual que é o seu plano se acontecer algo assim? Porque sentir ciúmes de forma vazia, ciúmes que não vai levar a nada a não ser encheção de saco, não é algo produtivo, não é algo eficiente. E aqui não tem nada a ver com romantismo, com flores, com o mundo dos sonhos e bibibabá. Não, tem a ver com efetividade e estratégia. O que eu quero para o relacionamento? Isso.
Ter ciúme me aproxima disso? Não. Então pronto, então corta esse negócio. Simples assim. É isso aí, isto? perfeito, Nossa, nós não mandamos o povo comentar tipo nenhuma vez. Não falamos da CCI nenhuma vez, oficialmente. E aí? Pessoal, a gente tem aqui um costume, quando você escuta boas ideias e coisas que você nunca tinha escutado e que podem fazer diferença na sua vida, você vai escrever tipo nos comentários, tá? Tipo explodiu minha cabeça. E aí, né, nós temos esse conteúdo aqui, quer dizer, nós temos muito mais do que esse conteúdo na comunidade Casamento Incrível aqui, beleza? Se você quiser conhecer um pouco lá, lembrando que a assinatura é mensal, não tem fidelidade. Você faz, consome conteúdo, em 7 dias você pode pedir o dinheiro de volta, que você recebe seu dinheiro de volta em no máximo 5 minutos, sem ter que fazer nenhuma justificativa. Lá dentro nós trabalhamos com ferramentas e informações muito mais completas, justamente porque lá é um ambiente de ensino, tá? Então lá tem aulas separadas, é tudo muito bem organizado, porque lá é o local propício para isso. Lembrando que lá é uma comunidade, além do curso Casamento Incrível, nós temos aulas ao vivo semanais para vocês, onde você pode interagir conosco, tirar dúvidas em tempo real, trazer o seu caso em tempo real e a gente conversar com você também em tempo real, tudo na hora. Beleza? É isso aí, meu amor da minha vida. É isso, maravilhoso. Entrem para a CCI, a comunidade está crescendo, a gente está muito empenhado na gravação das aulas. As aulas semanais ao vivo também têm sido muito legais, né? As pessoas têm a oportunidade de ouvir tudo que a gente está dizendo e tirar as dúvidas, né? Na penúltima aula mesmo tiveram muitas dúvidas, que foi sobre progressismo e o colapso da família, né? Isso aí. Então, muitas pessoas, mas meu marido faz isso, faz aquilo, como que eu faço para lidar com tal situação? E a gente foi conseguindo tirar em tempo real essas dúvidas. É um momento muito precioso e tem toda semana, tá bom? Então, se você entrar agora, você também tem a gravação dessas lives que já passaram, dessas aulas ao vivo. E tem todas que estão por vir. Como o Nath também colocou, assinatura mensal, sem fidelidade, R$ 39,90 por mês. Sai a hora que quiser e é bem-vindo para voltar na hora que quiser também, né? Porque todo mundo que entrou uma vez, eu tenho certeza que não vai querer sair da nossa vida. Porque a gente gosta desse negócio meio eterno, né? A gente mira a eternidade, inclusive na relação com vocês. Se você não é inscrito nesse canal, não vou nem falar porque todo mundo já é inscrito, né? Pelo amor de Deus, você não chegou até aqui sem ser inscrito. Não é possível. Mas caso você não seja, por favor, se inscreva no canal para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, que mais pessoas vão querer ver. Curta esse vídeo também, compartilha no WhatsApp da família. E é isto. Muito obrigada por mais um episódio. Obrigada pra vocês e obrigada pra esse gato maravilhoso, de sempre camisa preta, sempre maravilhoso e sempre sem ciúmes. Te amo, lindo. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Quer dizer, Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite a todos. E até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.